TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Boa noite, começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo. A reprise é no sábado, 1 da tarde, e agora também no domingo, 9 da noite. Conversamos lá com o Mayrink Júnior, temos mais uma reprise no domingo, de acordo com a nossa informação aí do Túlio. O programa Amostra Grátis da Saúde ele é ao vivo e você já sabe que você pode participar conosco. O ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa. E pode participar conosco nesta terça-feira, que é a última terça-feira do mês. Hoje é dia 28 de julho. Estamos ainda no inverno. Hoje foi um dia um pouco quente em Divinópolis, hein? Quem saiu aí nas ruas de manhã ou à tarde, percebeu uma temperatura um pouco mais elevada, principalmente se compararmos com a última semana. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez aqui na TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica pediatra, doutora Carolina Araújo. Doutora Carolina, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel, boa noite, telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis. Que legal, bacana. Saúde. Em nome aqui da direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, já quero aqui dar as boas-vindas e agradecer a sua presença aqui, que nos ajuda a fazer o programa. E, se não me engano, é a sua primeira entrevista também. Primeira entrevista, é um prazer. Legal. E o programa Amostra Grátis da Saúde, você já sabe, é toda semana ao vivo, né? Não tem repetição e não tem surpresa aí desagradável. Isso é que é mais importante. Então, o nosso agradecimento aqui à médica Carolina Araújo, médica pediatra. O nosso tema de hoje parece que é um tema um pouco desconhecido por alguns. Nós vamos falar sobre a questão da simetria craniana. Doutora Carolina, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, o que vem a ser a simetria craniana? A simetria craniana, como o próprio nome diz, é um crescimento assimétrico do crânio do bebê, né? Que muitas vezes ele é causado, às vezes por uma posição inadequada que o bebê assume, ou por uma questão, né, anatômica mesmo do próprio paciente, tipo um torcicolo congênito, que ele já nasce com essa alteração, que é uma contratura do músculo esternocleidomastoide, né, aqui um músculo que a gente tem no pescoço, e a criança já assume uma posição viciada ou simplesmente por uma posição que é preferencial do bebê. E existem as questões também com relação à posição que a gente deixa o bebê para dormir, o bebê brincando, tudo isso vai influenciar no crescimento do crânio. E ele pode crescer de forma assimétrica em decorrência desses fatores. E é apenas uma questão de estética ou pode trazer aí outras questões, outras complicações para o bebê, principalmente na questão do desenvolvimento? Isso é uma coisa muito importante, Samuel, porque né, muitos se acha que pode ser só uma questão estética, não, a cabecinha depois vai crescer e vai tampar, o cabelo vai crescer e vai tampar, e na verdade, quando a gente tem uma simetria mais importante, principalmente nos casos ali moderados a graves, muito graves, que a gente tem esse tipo de paciente, a gente pode ter alterações, inclusive, de desenvolvimento.
A criança pode demorar mais a sentar, demorar mais a andar, demorar mais ao desenvolvimento propriamente motor mesmo. Inclusive de outras alterações, porque quando a gente tem um crescimento assimétrico do crânio, a gente não tem só da calota craniana, né, do osso externo aqui do crânio, que vai crescer de forma assimétrica. Então a gente tem uma rotação, inclusive, dos ossos internos do crânio, e isso pode interferir, inclusive, ali na mastigação da criança mais para frente, né, de uma forma completamente associada ao rosto da criança. A gente pode ter desvio de órbita do olho, né, da criança, de audição, inclusive, dependendo do grau da assimetria. Doutora Carolina, e quando é que a assimetria craniana ela vai ser considerada como grave ou até mesmo muito grave? Então, essa classificação, Samuel, a gente faz ela depois que a gente consegue fazer o escaneamento do bebê. Porque existem avaliações clínicas que a gente consegue fazer com o craniômetro, a gente mede a cabecinha, né, tem a forma certa da gente fazer essa análise e chegar num índice. E esse índice, né, a gente é convencionado internacionalmente, a gente tem os níveis, né, com relação aos índices que a gente vai classificar a criança com assimetria leve, moderada, grave ou muito grave. E, inclusive, o tratamento vai ser indicado de acordo com essa classificação. Os casos mais leves a gente consegue tratar de forma mais conservadora, já os casos moderados a graves, muitas das vezes a gente tenta, dependendo da idade do paciente, um tratamento mais conservador, mas em alguns casos já vai ser necessário passar para a órtese craniana. Doutora Carolina, a mãe, o pai que está nos assistindo agora, que está com um bebê em casa pequeno, pode estar notando alguma diferença ali no crânio da sua criança. Ela vai levar até a profissional, a médica pediatra especialista. Como é que você faz esta avaliação? Ela é apenas na questão clínica, precisa de um exame? Como é que é feita essa abordagem e uma definição do diagnóstico? Então, a avaliação inicial é pelo exame físico, né, do bebê. Isso na consulta mesmo de puericultura a gente consegue notar se a criança está com a cabecinha assimétrica, se um lado está maior que o outro, ou se aqui atrás está achatadinho, porque existem tipos diferentes de assimetria. A gente tem a plagiocefalia, tem a braquicefalia, que são as mais comuns, que geralmente são de origem posicional e a gente consegue corrigir. Já em alguns casos a gente vê que existe uma assimetria de uma forma que chama mais atenção da gente, e, na verdade, pode não ser simplesmente uma assimetria convencional por posição que o paciente assume. E pode ser uma complicação, que a gente chama de crânioestenose, onde a gente tem um fechamento precoce das suturas cranianas, que são os espaços que a gente tem, inclusive onde a gente vê a muleira, né, da criança. Esse espaço ele pode fechar antes, e aí já não é um caso que a gente consegue tratar de forma conservadora. Aí nós temos que encaminhar para o neurocirurgião para avaliar, fazer exame de imagem, e se de fato estiver presente, o caso é de tratamento cirúrgico. E a partir de quantos meses já pode ser feita essa identificação se a criança, se o bebê, o recém-nascido tem ou não assimetria craniana? A assimetria ela pode ser notada desde os primeiros meses de vida. Agora, o tratamento mesmo, por exemplo, com a órtese craniana, quando ele está indicado, a gente só libera para fazer o uso da órtese a partir de 3 meses de idade, porque o bebê precisa ter controle do pescocinho, da cabeça. E isso a gente só consegue a partir de 3 meses de idade. Muito bem, para a gente encerrar esse primeiro bloco, lembrando que nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, a presença da doutora Carolina Araújo, médica pediatra, e está respondendo hoje sobre a questão da simetria craniana. O correto é um bebê sentar com total apoio com quantos meses, doutora Carolina? Com 6 meses a gente espera que o bebê sente com apoio, né? Ele não precisa sentar e ficar completamente sentadinho, firminho, de todas as formas com 6 meses, mas pelo menos com apoio ele precisa sentar. Legal, eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo, é o Amostra Grátis da Saúde, está ao vivo, toda semana você tem um bom entrevistado, toda semana sempre um bom tema. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta.
Na tela inicial, clique em Cartão Virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, terça-feira, 28 de julho de 2026, a última terça-feira do ano, do mês 7. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem aqui de Divinópolis tem 2 endereços. O casal Dr. Marcelo Dolabella e Camila Mourão, 2 médicos experientes na questão da radiologia, estão lá de braços abertos para te receber. Coronel João Notini, 126, onde tudo começou. E ali na Getúlio Vargas 808, aqui em Divinópolis. Lembrando que é no 2º andar, hein? Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Deixa eu dar um recado importante para você, que nós sempre estamos lembrando aqui no programa Mostra Grátis da Saúde sobre a questão da Ortodil, excelência em órteses e próteses. Pioneira no centro-oeste de Minas, há mais de 30 anos no mercado, em conformidade com a RDC 192 Anvisa. Palmilhas ortopédicas em 3D feitas com cuidado e atenção. Um encaixe perfeito para o seu conforto. Fabricação própria aqui em Divinópolis, Espírito Santo 1034 no Cidil. Kennedy Amaral é o engenheiro, ortesista e protesista responsável. Kennedy, grande abraço para você e para toda a equipe. Breve a gente vai estar recebendo também aqui o Kennedy, hein? Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar no canal no YouTube. São profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos com o médico cirurgião e especialista da hérnia, Dr. Gustavo Soares. O Dr. Gustavo Soares atende aqui em Divinópolis, fez uma entrevista muito pontual, destacando sobre a importância que o paciente deve ter com relação a essa atenção da hérnia e quando procurar um profissional e qual é a forma de tratamento. Na maioria dos casos, é cirúrgica. 2 semanas atrás, nós tivemos aqui uma entrevista com o oftalmologista Andros Pereira Fonseca. Ele respondeu várias dúvidas dos telespectadores sobre a questão da cirurgia de catarata e sobre a questão da cirurgia plástica das pálpebras. Outra entrevista pontual e agradável, e ele fez um resumo da importância da saúde dos olhos. Nós tivemos também com o médico Daniel Carregal, cirurgião vascular, onde ele destacou sobre a questão de como é feita, sobre a questão da cirurgia da aorta, sobre o que pode trazer de negativo para o paciente. E tivemos também com o casal Dr. Marcelo Dolabella e Camila Mourão, eles que são da Ultra Imagem e que estiveram conosco também aqui ao vivo nessa entrevista. Eu repito, são entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. E eu estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer ao vivo aqui. Você já sabe que toda semana é sempre ao vivo, tem sempre uma novidade. Recebendo hoje com muito prazer doutora Carolina Araújo, pela primeira vez, falando aqui, dando essa entrevista. Em nome aqui também da Unimed Divinópolis e também da Ultra Imagem. Doutora Carolina, é sempre um prazer te receber aqui pela primeira vez. Nós havíamos conversado um tempo atrás que a doutora Carolina estaria conosco, adiamos um pouquinho e ela está aqui hoje. Nesse segundo bloco, a gente sempre conta um pouco da história do profissional que está aqui. Eu queria saber, e o público também quer saber, como é que é a história de vida. Eu nem me refiro à da Carolina atual, estou me referindo à Carolina lá atrás, no passado. Como é que foi a sua caminhada estudantil? E a primeira pergunta, você é de Divinópolis mesmo? E como é que foi essa sequência aí nos estudos até chegar à medicina? Eu sou de Divinópolis mesmo, morei aqui a vida toda, nascida e criada.
Estudei aqui em algumas escolas, me formei no Crescer Pódio e logo quando eu formei no ensino médio, eu não queria era medicina, eu queria era engenharia e acabei no meio do caminho aí me encontrando na medicina depois de tentar por um tempo a engenharia e deu certo. Eu acredito que foi mais um chamado de Deus mesmo. E estou na medicina, né? Entrei na faculdade em 2012, me formei em 2018 e desde então desde que formei eu atendo pediatria, sempre foi minha paixão. Fiz minha especialização na USP em pediatria e hoje trabalho vivo da pediatria. Que legal. Eu vou só fazer um parênteses aqui, vou dar sequência nessa conversa com a doutora Carolina. Quero mandar aqui um grande abraço para a nossa audiência lá na Avenida 7 de Setembro, aqui no centro de Divinópolis, para uma pessoa muito especial, lá de Três Marias, que está nos visitando aqui em Divinópolis, é o Fabinho, professor de português, meu primo querido, está lá na casa da Dona Divina, sua tia. Ô Fabinho, grande abraço para você, viu? Prazer aí, a gente espera te ver aí novamente, aí, breve, quem sabe ainda nessa época que você está aqui. Grande abraço, muito obrigado aí pela sua audiência. Doutora Carolina, e você tentou então a engenharia e não prosseguiu e acabou encontrando na medicina, né? Como é que foi essa questão? Você tentou a engenharia, ficou um pouco para trás e a medicina foi de imediato? Não foi de imediato, eu tive que estudar um pouquinho mais, acaba que o vestibular da medicina ele é um pouco mais concorrido, né? Mas já era uma coisa que eu decidi e defini que eu queria era a medicina mesmo. Estudei cerca de um ano e meio, passei na faculdade e entrei e desde então vivo da medicina. E desde quando você começou na graduação, você já tinha essa convicção e essa inclinação pela pediatria e como é que ela veio para você? A pediatria sempre foi algo que eu sempre gostei muito de criança, adorava. Mas no início da faculdade, confesso que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia, mas acabei desistindo durante a graduação e a pediatria mesmo é o que sempre ganhou meu coração e é o que eu amo. Que legal. E você já está há quanto tempo como médica pediatra aqui na cidade de Divinópolis? Como pediatra exclusivamente, eu estou há cerca de, deve ter uns 5 anos, né, que eu atendo só pediatria mesmo. Na verdade, desde sempre eu sempre atendi pediatria, mesmo recém-formada, que era sempre o que eu mais gostava de atender mesmo. Que legal, que bacana. E como é que é o nome dos seus pais? Eles estão acompanhando, acredito eu, o programa? E como é que é o orgulho? Como é que é essa relação? Meus pais são Carlos e a Márcia e graças a Deus eles têm muito orgulho, né, de ter formado a filha médica, de hoje ser pediatra e tudo mais. Tem meu irmão também que é advogado. Que legal. Também dá muito orgulho para eles. Doutora Carolina, nós temos uma foto sua aí, que é uma foto você, o seu marido e o seu filhinho. O Túlio vai colocar pra gente? Que é o Kennedy, né? O Kennedy, grande abraço para você, uma pessoa, um ser humano sensacional. E o que você tem a comentar aí dessa foto, né? Que traduz aí uma alegria, uma harmonia muito grande, a gente observa isso. Essa foto é tudo para mim, né? Kennedy é um homem incrível, né? Que eu falo que Deus colocou na minha vida e nos deu a bênção agora de termos o Gabriel. O Gabriel está agora com 8 meses. E são a razão da minha vida mesmo. Que bacana, parabéns aí, viu? Um abraço Obrigada. para o Kennedy e felicidades também ao Gabriel. Para você que está acompanhando aqui a nossa programação, nós estamos ao vivo hoje recebendo com muito prazer a médica pediatra doutora Carolina Araújo. Nosso tema é a questão da simetria craniana. São muitas as dúvidas e é um assunto pouco falado. Doutora Camila, agora eu estou recebendo aqui já algumas mensagens. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber da doutora Carolina o que deve ser observado no dia a dia e o que deve ser feito para que o bebê não tenha simetria craniana. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você possa participar conosco. Claro, com certeza. O que a gente tem que ficar de olho no bebê é se ele tem alguma posição preferencial, se ele sempre fica com a cabecinha virada para o lado direito, quando você vai deitar ele para dormir, né? A posição mais segura para o bebê dormir, a gente sabe que é de barriguinha para cima. E a gente deve variar a posição da cabecinha. Ora ele vai dormir para a cabecinha para o lado direito, ora para a cabecinha para o lado esquerdo. Ter cuidado também com esses dispositivos que hoje em dia estão muito na moda. As cadeirinhas de balanço, né? As cadeirinhas de... Às vezes nem é de balanço, é só de ter um brinquedinho ali mesmo e a criança fica o tempo inteiro deitada e apoiada. E isso pode gerar assimetria craniana porque leva a criança a ficar com a cabecinha de uma forma apoiada, de forma viciada. Então, ela pode desenvolver, por exemplo, no caso de ficar sempre com a cabecinha reta, a braquicefalia, que vai ficar retinho aqui atrás na cabecinha. Então, a gente tem que ter cuidado e evitar e usar com moderação,
né, esses dispositivos, bebê conforto, cadeirinhas de balanço, para a gente evitar a assimetria craniana. E quando a gente fala da questão da assimetria craniana, pode ter algum tipo de influência, principalmente na questão da audição? Pode apresentar algum tipo de deficiência? Pode, nos casos mais graves, né? Igual eu expliquei mais cedo, a assimetria ela não vai ser gerada apenas na parte externa da cabeça, a base do crânio vai girar junto e nisso pode gerar alguma alteração anatômica no próprio ouvido e gerar alterações de audição mesmo no bebê. Doutora Carolina, pais e mães que estão nos ouvindo aqui agora e que estão pretendendo ter filhos ou que já têm um filho, pode estar pensando o seguinte: se meu filho tiver assimetria craniana, o capacete, ele deve ser usado por quanto tempo? Tem uma definição ou cada caso vai ser um caso? Então, o tempo de tratamento ele vai variar em cada caso, principalmente porque a gente precisa levar em consideração em que idade que esse bebê vai chegar pra gente. A gente tem pegado muitos bebês chegando um pouquinho mais velho pra gente, sabe? E o mais velhinho a gente considera 6, 7, 8 meses, porque a assimetria, quando ela é moderada, grave, muito grave, o ideal é iniciar o tratamento com a órtese quando indicado, né? Quando a gente vê que a osteopatia, a fisioterapia não vai ser o suficiente para a gente corrigir aquela assimetria. Então, a gente tem que fazer o início do tratamento o mais precoce possível, para que a gente tenha um aproveitamento da plasticidade do crânio do bebê. Porque no início, nos primeiros meses de vida, o crânio do bebê é muito maleável. E é por isso que acontece, inclusive, a assimetria craniana. Como o crânio vai ficar sempre apoiado de um lado, de uma forma viciada, o lugar onde não tem apoio, ele cresce. Então, esse local que está apoiado, ele vai ficar do jeito que estava. Por isso que a cabecinha cresce de forma assimétrica. Então, a gente precisa pegar esses casos o mais precoce possível para a gente aproveitar essa plasticidade do crânio, porque à medida que o bebê vai ficando mais velhinho, o crescimento do crânio vai reduzindo aos poucos e a plasticidade do crânio também. Se a gente conseguir aproveitar esses fatores, a gente consegue ter um resultado mais rápido e um tempo menor de tratamento. O capacete, ele sempre vai trazer um resultado positivo sem precisar de uma cirurgia ou algo, uma intervenção mais, digamos, mais séria um pouco? Então, o caso cirúrgico, ele só vai ser indicado quando a gente tem a cranioestenose, que é o fechamento precoce das suturas cranianas. O osso do bebê, ele não é completamente fechado, porque ele tem que ter um espacinho ali para crescer, né? Porque o cérebro vai crescer e ele precisa ter espaço. Então, a gente tem suturas, que são os espacinhos entre os ossos da cabeça. Quando alguma sutura fecha antes da hora, fecha de forma precoce, aí nós temos uma situação que é mais grave, né? A gente não pode deixar isso passar. Então, nós precisamos encaminhar para um neurocirurgião, onde, nesse caso, vai ser indicado cirurgia para abrir essa sutura. E, dependendo do caso, após a cirurgia, pode ser indicado o uso da órtese, sim. Se a criança já tiver uma simetria ali considerável, pode ser indicada após a cirurgia. Mas, antes da cirurgia, não se usa a órtese. E aí eu te faço uma pergunta, que é uma pergunta aqui de um jornalista completamente... Diz que desconhece esse tema, está tomando conhecimento. O que acontece se o pai ou se a mãe não der prosseguimento com o filho para um tratamento e for constatada a assimetria craniana? Então, vai depender da gravidade dessa assimetria, né? Porque para a gente ter esses efeitos, né, de alterar, inclusive o desenvolvimento da criança e essas outras questões mais profundas, né, de audição, mastigação, assimetria da face e tudo, serão nos casos mais graves. Nos casos mais leves, moderados, pode até ser que a criança não tenha alteração nenhuma, mas existe a possibilidade dela ter algum atraso em decorrência da assimetria e o risco maior de deixar passar é esse, né? A criança que está demorando um pouquinho mais a sentar, está demorando um pouquinho mais a andar, e isso pode estar associado à assimetria. Muito bem. Muita gente pode estar em casa agora pensando como é que faz para adquirir o capacete, se a pessoa que tem que comprar, e que tipo de capacete que é. Cada capacete, ele vai ser tipo moldado para aquela situação? Sim. E aqui em Divinópolis, é fácil adquirir isso? Como é que é essa questão, doutora Carolina? Então, o capacete ele é feito de forma individualizada, cada bebê, né, recebe o seu, não é uma coisa que... Dá pra gente usar um capacete que a gente faz para qualquer criança. Ele é totalmente personalizado, totalmente individualizado, até porque cada cabeça é de uma forma, né? Então, a gente faz bem individualizado o capacete e não é necessário... O que você me perguntou mesmo? Perdi aqui o raciocínio. Na verdade, se é necessário encomendar isso fora de Divinópolis ou não? Sim. Não, em Divinópolis a gente hoje tem
né, a ortodil. Na ortodil a gente está conseguindo fazer a órtese craniana, né, o Kennedy conseguiu trazer isso para Divinópolis, porque né, até pouco tempo atrás a gente só tinha opção em Belo Horizonte, e hoje nós temos na nossa região a possibilidade de conseguir o capacetinho, né, a órtese craniana, próximo aqui de nós mesmos. Aqui na ortodil a gente tem uma órtese de grande qualidade, né, o escaneamento que é realizado antes de fazer a órtese. A gente é realizado o escaneamento 3D com um scanner de ponta, um dos mais atuais, né, que a gente tem no mercado. O relatório gerado é um relatório com software francês, né, tudo que é de melhor nós conseguimos colocar lá na ortodil. E a órtese é gerada também de ponta, com material de ponta, com a mais alta tecnologia que a gente tem disponível no mercado. E isso aí é rápido, desde a avaliação até você fazer ali o molde. Ele chega em quanto tempo para esse bebê? Então, a partir do momento que a gente faz o escaneamento da criança, o ideal, na verdade, a gente precisa que a órtese esteja pronta em, no máximo, 1 semana. A gente consegue fazer o mais rápido possível, lá no ortodil, a gente agiliza ao máximo, porque o crânio da criança cresce muito rápido. Então, dentro de 1 semana, a gente já tem uma diferença e não pode deixar passar o tempo. Então, sim, a produção é rápida. A Cassiana Tavares, aqui do bairro Cidil, torcicolo em bebês, é normal? Obrigado, Cassiana, pela sua pergunta. Vamos ver como é que a médica, a doutora, vai responder para você, Carolina Araújo. Então, normal não é, né? O torcicolo é uma alteração que não deve estar presente nos bebês. Quando a gente nota que está presente, precisa de tratamento, né? A gente precisa encaminhar para o fisioterapeuta, para o osteopata, para tentar reverter esse quadro, porque, inclusive, o torcicolo é um dos fatores muito importantes, inclusive, no desenvolvimento da assimetria craniana. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. A Amostra Grátis da Saúde, ele é sempre ao vivo, mantendo essa interatividade total e absoluta com você. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Entrevistas que você pode acompanhar aqui pela TV Cande 10 são profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde e estão no YouTube. Nós tivemos com a médica psiquiatra Kelly Fonseca. Ela falou sobre a questão do Setembro Amarelo, a importância da saúde mental e qual deve ser o comportamento da pessoa, principalmente na questão de pedir ajuda. Nós tivemos com os dois médicos cardiologistas, Guilherme Gussi e Eluan Albuquerque. Entrevista com os dois médicos profissionais da cardiologia, onde eles destacaram principalmente sobre a questão da medicina esportiva e a importância de se fazer os exames, principalmente para quem faz uma atividade física mais intensa. Com o Dr. Vidal Trapelo Neto, que é médico coloproctologista, nós destacamos sobre a questão da importância da prevenção do câncer de intestino e que cada vez com menos idade deve-se fazer o exame da colonoscopia.
Esse exame, de acordo com ele, pode salvar vidas. E tivemos com a médica Larissa Carregal, onde ela falou também sobre a questão da importância como se proceder de algumas cirurgias e de alguns exames que são feitos. Antes de voltarmos aqui com a médica a doutora Carolina Araújo, que está conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, eu vou chamar agora uma entrevista com o nosso diretor do Sistema MPA de Comunicação, Mairink Júnior. A Minas FM está completando agora 80 anos e participou do desfile cívico-militar aqui da Divinópolis. O nosso bate-papo com o Mairink foi esse. 80 anos da Rádio Minas, que começou como AM, hoje FM, mas que lá atrás já foi Rádio Cultura. Mairink Júnior é o diretor do Sistema MPA de Comunicação. Mairink, o programa Mostra Grátis da Saúde da TV Candidez. O que significa os 80 anos da Rádio Minas? A primeira palavra que me vem é gratidão. Gratidão a Divinópolis ter abraçado a Rádio Minas, que é a antiga Rádio Cultura, e desde 18 de outubro de 1946, quando começou nos seus 1.550 kHz, com 100 watts, tá? Ela começou a viver a história de Divinópolis e Divinópolis abraçou essa empresa. Então eu tenho muita gratidão, primeiro por isso. Segundo, porque me deu a oportunidade de conviver com pessoas que eu nunca imaginei que poderia ter chegado perto. Pessoas que fizeram a história dessa cidade, pessoas que mudaram o rumo de Divinópolis. Desde o Coronel Jovelino Rabelo, tá, até o presente. N pessoas fizeram a história de Divinópolis e eles passaram pelos microfones da Rádio Cultura. Tá? Eu disse ali para o Augusto Fidelis que a rádio ela nos deu a oportunidade e nos dá a oportunidade de abrir portas. Ela abre N portas, porque nós convivemos com todas essas pessoas que fazem a nossa Divinópolis. Então, é gratidão, muita gratidão pelos 80 anos. Essa gratidão, ela aumenta mais ainda quando você ouve a programação da Minas hoje. Escuta esses depoimentos que eu vi hoje de manhã, algumas pessoas, são depoimentos fortes de uma empregada, por exemplo, que se recusou a trabalhar porque o patrão não queria que ela ouvisse rádio para focar no trabalho. E outros tantos desse tipo. Isso fortalece mais ainda, Mairink? Fortalece. Você pega, por exemplo, quando meu pai entrou na rádio, tá, a maioria das pessoas eram voluntárias, eram entusiastas que gostavam de fazer aquilo. Tem um caso muito interessante, que o Fábio Botelho Notini era o dono da fábrica de tecelagem. Tá? E lá trabalhava o Léo Faustino, que era um locutor da rádio, voluntário. E meu pai me contava que várias vezes faltava gente para trabalhar na rádio, ele ligava para o Fábio pegava o fusquinha dele, põe o Léo dentro do fusquinha, leva lá na rádio para o Léo trabalhar e tirar a venda da FITED. Então, quer dizer, é a gratidão. Porque uma pessoa fazer isso, tá, para a outra, é um negócio assim, difícil de imaginar hoje. Então, a rádio, ela tem a construção desde essas pessoas até os ouvintes. São ouvintes, por exemplo, é um exemplo, João Bosco. João Bosco começou um programa na rádio, que é o Namoradinho do Rádio. Quando ele começou, eu falei, João, isso não vai dar certo, não. Conclusão, ele tem um caderno com mais de 5.000 nomes, com mais de 100 casamentos, com mais de 20 padrinhos, que é filhos, que ele é padrinho, tá? Pessoas que ele mudou a história deles com um programa de rádio. Então o rádio é muito mais do que a gente imagina e continua sendo muito mais relevante. Porque hoje, antigamente a gente ia só nas ondas do rádio. Até onde a rádio ia, você ouvia ela. Hoje agora acabou. Mundo. Hoje é mundo. Mairink, o ano está chegando aqui, nós vamos entrar na avenida agora, rapidamente. Como é que você vê daqui a 20 anos, o centenário da Rádio Minas? Eu vou te falar o seguinte, a mudança é logarítmica, tá? Nós estamos evoluindo tecnologicamente de uma coisa assim assustadora. Eu vejo o futuro da comunicação da seguinte forma: quem gera conteúdo, como você está fazendo aqui agora, tá? Você será relevante daqui 100, daqui 200, daqui 300 anos. O conteúdo é a moeda. A plataforma não importa. Tá? Obrigado, Mairink. Parabéns aí. Vai ser uma grande festa na avenida, viu? Para nós. Você fez a história do sistema. Aqui tem várias pessoas, tá, que vieram, como Renato Rezende, Gilberto Carlos, Flávio Flora. O Flávio inaugurou a primeira FM de Divinópolis. O Goiás, prédio Cintico. Entendeu? Não, em 1979. Quando ele inaugurou ela, ele deitou no asfalto de alegria, que foi às 2 horas da manhã. Então nós temos histórias. E essa história é que fica. Tá? E eu tenho que agradecer muito, muito, muito Divinópolis por isso. Bora, parabéns, Mairink. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Daqui a pouquinho, Minas na Avenida.
Parabéns mais uma vez à Rádio Minas pelos 80 anos. Foi uma festa no desfile do 1º de junho aqui em Divinópolis, né? Estamos de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. A gente está recebendo hoje com muito prazer a médica pediatra a doutora Carolina Araújo. O nosso tema é a questão da simetria craniana, que tem gerado muitas dúvidas. Doutora Carolina, olha aqui essa pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Cleusa, moro no bairro Interlagos. Meu netinho tem 11 meses, ele dorme muito de bruço. É uma posição que precisa ser evitada? Parabéns pelo programa, sempre acompanhando a amostra grátis. Então, a gente sempre orienta o bebê a dormir de barriguinha para cima, que é a posição mais segura, a fim de evitar a síndrome da morte súbita do lactente. Né? É a posição mais segura para que a gente evita sufocamento enquanto está dormindo. Um bebê de 11 meses, ele dormir de bruço, é mais seguro, né? Apesar de ainda ser um bebê, ainda ser um lactente, o indicado ainda ser dormir de barriguinha para cima, mas é um bebê que já tem controle de tronco. Ele tem controle da cabecinha, ele consegue segurar o tronco quando ele estiver de bruço. Essa é uma posição que vai proteger ele de sufocamento pela posição de bruço mesmo, posição de prona, né, que a gente fala. Então, assim, um bebê de 11 meses dormir nessa posição, porque muitos bebês eles têm essa posição preferencial mesmo e não tem quem tire, não tem quem mude isso. Se ele dorme nessa posição, né, essa é a posição que ele consegue dormir de forma mais confortável. Pode deixar, né? Agora, a indicação mesmo é que durma de barriguinha para cima, mas existem bebês que não tem jeito da gente fugir, gente. Cada bebê é de um jeito e tem bebê que dorme desse jeito mesmo e não tem o que fazer. Mas é uma idade em que ele já tem esse controle de tronco, ele consegue levantar a cabecinha e por fim, né? E ele não vai sufocar por esse motivo. Doutora Carolina, quem está perguntando aqui agora é o Márcio, lá do bairro Esplanada. O Márcio é uma figura conhecidíssima aqui em Divinópolis, lá da prefeitura de Divinópolis, conhecido pelo nome de... Ele fala que o nome dele é o Pato Rouco, o apelido que é o Márcio, mas o nome dele é o Márcio. Samuel, parabéns pelo programa. Minha netinha de 1 mês está com o pescocinho um pouco mole, fica meio tombado para trás. Gostaria de saber qual que seria a orientação da doutora Carolina Araújo. Obrigado, Márcio. Vamos ver como é que ela vai te responder. Então, Márcio, o bebê com 1 mês de vida, ele não tem controle do pescocinho, né? Ele ainda não tem esse controle. Ele vai adquirir esse controle por volta dos 3 meses de idade. Então, ainda não é algo que você tem que se preocupar com relação a isso. Hoje em dia, a gente sempre orienta, né? Desde que o umbiguinho caia, fazer os exercícios de tummy time. Cada bebê consegue ficar de um tempo, né? Por um tempo com relação a 1 mês de idade, ela vai dar conta de ficar ali cerca de 3, 5 minutinhos, algumas vezes ao dia, que é colocar de bruço no chão, ela vai conseguir fazer esse estímulo e fortalecer a região cervical e a parte do tronco, e aos poucos ela vai adquirindo essa habilidade. Então, com 1 mês de vida, essa questão do pescocinho molinho não é algo que a gente tenha que se preocupar pela idade dela. A Maria das Graças, do bairro Danilo Passos, sempre será necessário o uso do capacete para a simetria craniana? Um abraço a todos do bairro Danilo Passos. O capacete ele não é indicado para todos os casos leves, inclusive dependendo do caso moderado, a gente pode tentar o tratamento com a fisioterapia, com a osteopatia, e caso seja um tratamento que não tenha efeito, aí sim nós vamos partir para a órtese craniana. Agora, os casos onde a gente já tem uma simetria severa ou muito severa, aí sim já está indicado, já indicar a órtese de início. A Edilma Souza, do bairro Bom Pastor, a fisioterapia pediátrica pode ser uma solução em alguns casos? Parabéns pelo programa e pelo tema, Samuel. Sim, com certeza. A fisioterapia é algo que nos ajuda muito no tratamento da simetria craniana, inclusive quando a gente tem, por exemplo, uma simetria grave, mas o bebê tem um torcicolo congênito, tem algumas outras alterações posturais, a gente não abandona a fisioterapia mesmo usando a órtese. Se está indicado a órtese, a gente continua com o tratamento com a fisioterapia, porque ela é nossa aliada. Os fisioterapeutas são nossos parceiros no tratamento da simetria. Uma pergunta que acabou de chegar agora, que a telespectadora não quis se identificar, ela pergunta se tem como fazer algum tipo de prevenção na gestação para que a criança não tenha simetria craniana. Achei interessante a pergunta. Vamos ver como é que a médica, a doutora Carolina Araújo, vai te responder. Na gestação não tem o que possa ser feito para prevenir a assimetria. Existem alguns fatores de risco associados à gestação, sim, que vão predispor, né, à assimetria, principalmente gestações gemelares. Né, um dos bebês podem ficar, dependendo da posição ali dentro do útero, pode já nascer com torcicolo e por esse motivo desenvolver assimetria. E os bebês
principalmente que ficam sentadinhos o tempo todo, né, na posição pélvica, na barriga da mãe, eles não ficam, né, de cabecinha para baixo. Esses bebês que ficam sentadinhos têm uma predisposição maior a desenvolver assimetria. Mas como são fatores que não dependem, né, de algo que a gente possa fazer, então não tem nada que a gente possa ser feito, né, durante o pré-natal para evitar a assimetria, e sim após o nascimento. A Samira Alves, do bairro Planalto, ela pergunta se a assimetria craniana tem a ver com o fechamento da moleira. Eu me lembro que antigamente existia uma preocupação muito grande, né? Se a moleira está fechando, sim, parece que tem os meses corretos. Isso. Como é que você responde a Samira, doutora Carolina? Então, a assimetria em si, quando ela é gerada de forma posicional, ela não tem relação com a moleira, não. Mas quando a gente tem um fechamento precoce da moleira, é um sinal, né, de alerta para a gente tem que avaliar se não existe uma cranioestenose, um fechamento precoce das suturas e que precisa ser avaliado por um neurocirurgião. Nesse caso, se estiver presente, a indicação é de cirurgia para poder abrir a sutura, né, para permitir o crescimento normal do crânio. Muito bem, a Cleide do bairro Interlagos, ela pergunta se tem um momento certo para tratar a assimetria. Sim. O ideal é a gente entrar com o tratamento da assimetria o mais precoce possível. Notou que a cabecinha está achatada, notou que a cabecinha está assimétrica, né? Está um lado maior que o outro, procura um pediatra da sua confiança, procura uma avaliação para a gente poder iniciar o tratamento o mais precoce possível. Né? De início a gente pode tentar só com a fisioterapia, com a osteopatia, a fim de evitar, né, que tenha que progredir para o uso da órtese craniana. Quando você fala que a criança vai precisar de usar o capacete, ela tem que ser levada onde vai ser confeccionado ou apenas no consultório isso já é feito? A própria órtese? Isso, acho que eu não formulei correta a pergunta. Ela precisa ser levada, por exemplo, na ortodia para fazer lá a medição correta? Precisa. Precisa, sim, ela tem que estar lá presente. Precisa. Né? A gente precisa da criança porque a nossa forma, né, de produzir a órtese, a gente faz ela a partir do escaneamento tridimensional da cabecinha. A gente precisa fazer esse escaneamento porque é a forma mais adequada de aferir, de fato, os índices da cabecinha, definir de forma adequada qual é o grau dessa simetria e, a partir do escaneamento das imagens que a gente obtém, nós conseguimos gerar a órtese craniana. A Sandra Vidal, de Carmo do Cajuru, um abraço a todos de Carmo do Cajuru. Quando a orelha ou a testa ficam tortas sempre para trás, será um problema também de assimetria craniana? Um abraço a todos de Carmo do Cajuru, sempre participando conosco aqui ao vivo no programa Mostra Grátis da Saúde. Na verdade, o que acontece é que a assimetria craniana, ela dependendo, né, do grau, quando ela é uma assimetria mais grave, mais importante, ela gera uma assimetria facial também. Né? Dependendo da forma como o crânio vai girar, a gente pode ter uma alteração de um olho ficar mais para trás, uma orelhinha ficar mais para trás, em decorrência da assimetria craniana. A Tânia Maria de São Gonçalo do Pará. Samuel, se não tratar a cabecinha torta, o que pode acontecer no futuro com a criança? O que mais comum que a gente tem, né, quando a gente tem as assimetrias mais importantes, mais graves, são atrasos no desenvolvimento da criança. Né? Então, quando a gente tem uma assimetria mais importante, na verdade, notou que a cabecinha está assimétrica, não está legal, procura a avaliação de um pediatra, né? Procura uma avaliação especializada para a gente definir se existe necessidade de tratamento, para não deixar passar, porque, de fato, isso pode interferir no desenvolvimento da criança. Muito bem, o Túlio está me avisando aqui que nós vamos ter que chamar agora o nosso terceiro e último bloco. Você pode continuar participando conosco. Com muito prazer, hoje a gente está recebendo a presença da médica pediatra, a doutora Carolina Araújo. O nosso tema é sobre a assimetria craniana. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas do telespectador e para fazer o fechamento do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha.
Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu chamar aqui algumas entrevistas, são mais antigas, inclusive no outro cenário aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. São entrevistas que você pode rever pelo canal do YouTube e o Túlio vai colocar agora pra gente. Nós tivemos com o doutor Evangelista José Miguel. Ele é presidente da Unimed Divinópolis, destacou sobre vários temas importantes quando a Unimed completou naquela oportunidade 30 anos. É uma entrevista que você pode rever, inclusive contando a história do Dr. Evangelista José Miguel, conhecido popularmente como Doutor Tostão. Tivemos com o Dr. Sérgio Whiton, médico Sérgio Whiton, ele é nefrologista, contou um pouco da sua história de vida aqui, ressaltando a importância da saúde dos rins e a atenção que as pessoas devem ter, principalmente com relação a manter os exames e a importância da hidratação. Tivemos com o médico urologista André Barragá. Ele falou sobre a questão dos cálculos renais, mas também destacou sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Homens vão poucos aos médicos e ele destacou sobre essa importância. E tivemos também com o médico Vladimir Costa e Silva, psiquiatra que também esteve no programa destacando naquela oportunidade sobre o Janeiro Branco. E nós estamos de volta aqui no estúdio da TV Candidez com a médica a doutora Carolina Araújo. Eu não sei se está pronta aí a entrevista com o André Almeida, ô Túlio. Caso tenha, é só você avisar que a gente chama, tá ok? A gente vai voltar aqui com mais perguntas para a doutora Carolina Araújo. O nosso tema de hoje é simetria craniana. Doutora Carolina, como é que é esse andamento na empresa Ortodil quando a criança precisa do capacete? Que tipo de exame deve ser feito para que se chegue a esse equipamento com maior segurança? Então, os atendimentos lá na Ortodil eu realizo quando existem casos, né, de criança com assimetria craniana. Pode entrar em contato lá na Ortodil que eu consigo fazer o acompanhamento. E lá o nosso diferencial é que a gente consegue fazer o escaneamento tridimensional da criança durante o atendimento. E esse escaneamento é a forma mais adequada para a gente avaliar o grau de assimetria que a criança apresenta, a gente avaliar o tipo de assimetria que ela apresenta e a partir do escaneamento, né, a gente consegue confeccionar a órtese nos casos em que estiver indicado o uso da órtese, né, que é o capacetinho. Muito bem. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem no meu telefone pedindo para mandar aqui um alô muito especial para o Carlos. Ô Carlos, grande abraço para você. Eu e minha esposa Kelly estamos assistindo aqui o programa. Parabéns aqui em casa. O Carlos que trabalha lá no Hospital Santa Lúcia. Carlos, grande abraço para você e para sua esposa Kelly. A pergunta aqui da Denise Toledo de Nova Serrana. O uso do capacete corretivo é a única solução? A doutora Carolina já falou um pouco sobre isso, mais ou menos no primeiro bloco, mas ela vai responder aqui agora a Denise. Obrigado, Denise, pela sua mensagem. Denise, então, o uso do capacetinho, ele é indicado para casos específicos, né? Quando a gente tem uma assimetria moderada para frente, moderada, grave ou muito grave. Isso para os casos em que a gente não tem, por exemplo, um caso moderado, a gente pode até tentar o tratamento com a fisioterapia, com a osteopatia, e caso não haja resultado, ou seja, um bebê que já está mais velhinho e a gente vê que a fisioterapia não vai ser benéfica naquele caso, não vai ser resolutiva, aí sim está indicado o uso da órtese. Então, né, o capacetinho ele é para casos específicos, não é para toda criança. Alessandra do bairro Esplanada, apenas bebês que dormem de barriga para cima desenvolvem simetria craniana? Então, esse é um dos fatores que tem aumentado e muito o número de casos de simetria craniana, mas em
contraponto, a gente tem a resolução de um problema muito mais importante que a gente tinha, né, de saúde com os bebês, que é a morte súbita do lactente. Antes dos anos 90, a gente tinha uma incidência de 1 para cada 300 mil casos de assimetria craniana, né? Então, uma criança em 300 mil tinha. Depois dos anos 90, que a Academia Americana de Pediatria viu que dormir de barriguinha para cima era uma coisa que beneficiava, que evitava a morte súbita do lactente, que é a morte do bebê dormindo, né? Essa incidência de assimetria craniana, ela aumentou consideravelmente. Hoje nós temos uma incidência de 1 para cada 10 crianças. É só dormir de barriguinha para cima que está causando assimetria? Não. Hoje em dia nós temos o uso de muitos dispositivos, como as cadeirinhas de balanço, bebê conforto, que também são dispositivos que propiciam a assimetria craniana. Então nós precisamos rever todos esses aspectos, além de dormir de barriguinha para cima, que é a forma mais segura do bebê dormir. A Helena Guiar de São Sebastião do Oeste, ela pergunta se apenas bebês prematuros podem apresentar a questão da simetria craniana. Não, não só bebês prematuros, não. Bebês prematuros, bebês a termo também podem apresentar. Muito bem. Alice, do bairro São José, aqui em Divinópolis. Um abraço a todos aí do bairro São José. A simetria craniana pode trazer algum atraso no desenvolvimento motor futuramente da criança? E como é que isso ocorre? Sim, o atraso de desenvolvimento ele é real, ele pode acontecer, principalmente nos casos mais importantes, né, que a gente tem a assimetria mais grave, muito grave. Esses casos, com certeza, nós temos a alteração no desenvolvimento e é por isso que é tão importante a avaliação e o tratamento precoce. Doutora Carolina, na dúvida, e é claro que quando nasce uma criança, os pais devem ir com uma certa frequência ao médico. Como é Sim. que é essa frequência ao médico pediatra? Deve ir na primeira semana, todo mês? Qual que é o correto? E aí a gente não está falando apenas da assimetria craniana, mas de uma forma geral de todas as questões, inclusive de vacinação também. O que você pode resumir para a gente dentro desse aspecto da visão da pediatria? Sim, o bebê, a partir do momento que ele nasce, né, nós vamos iniciar com o pediatra o acompanhamento de puericultura. O ideal é que a primeira consulta seja feita ali na primeira semana de vida, por volta do 5º dia de vida, e a seguir serão feitas as consultas mensais até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês, nós temos uma consulta com 9 meses e uma consulta com 12 meses. Né? Então, esse é o primeiro ano do bebê, o acompanhamento que a gente precisa fazer com o pediatra. E durante esse acompanhamento, durante essa puericultura que é realizada, nós vamos identificando possíveis sinais de assimetria e que a gente já pode interferir, né, de forma precoce. Bom, a gente vai aproveitar aqui também a doutora Carolina Araújo, que veio falar sobre a questão da simetria craniana e a questão do capacete, com boas respostas, mas para falar um pouquinho dessa questão desse momento frio que nós estamos vivendo, que é a questão do inverno, e que gera uma preocupação muito grande para os pais. Sobre a questão de gripes e resfriados, qual que é a principal recomendação, o que deve ser observado nesse momento? Os pais, em algumas situações, ficam até com receio de mandar filhos para a escola, dependendo da situação. Acredito que você deva receber muito questionamento sobre isso, doutora Carolina. Com certeza. Essa época do ano é o terror dos pais, né? Começa a circular muitos vírus respiratórios e as crianças que estão na escola, sim, né? Elas têm uma predisposição maior a pegar esses resfriados, a gripe, enfim. Pelo motivo de estarem todas as crianças juntas, as crianças elas não têm, né, o asseio que nós adultos temos, elas compartilham objetos, né, uma põe na boca da outra, então isso faz parte. Né? A gente sempre orienta a criança que entrou na escola, muitas vezes os pais procuram a gente e falam assim, doutora, mas pelo amor de Deus, desde que entrou na escola, não para de ficar doente. E infelizmente é assim mesmo. Ah, me dá um remédio para a imunidade. Não é questão de remédio para a imunidade, é que a criança está criando a imunidade dela, né? É a partir do momento que ela começa a entrar em contato com os vírus, com as bactérias, que ela vai desenvolver a imunidade. Então isso faz parte, é um processo natural, tá? Não é que a criança tem uma imunidade baixa, não. É porque ela está desenvolvendo mesmo. Então, sim, os cuidados que a gente tem que ter nessa época do ano, principalmente evitar as aglomerações, porque são os locais onde tem, né, propiciam a infecção pelos vírus. Principalmente os bebês pequenos, gente, evitar visita de recém-nascido, visita de bebê pequeno, ter sempre o cuidado. Se você está com seu nariz escorrendo, se você acha que é a sua rinite que está atacada, não visita, não beija, não pega na mãozinha, não pega no pezinho, porque o que para a gente é só uma rinite, para um bebê menor pode ser uma bronquiolite, pode ser uma infecção grave, uma infecção importante. Então, assim, todo mundo tem que ter essa consciência
sabe? Eu sempre oriento os pais, que é para falar que é o pediatra mesmo, colocar a culpa na gente, porque realmente, a gente que está na linha de frente, a gente que atende as crianças, nós vemos o quão importante isso é e o quão grave as crianças podem ficar por um vírus que para a gente é uma coisa muito bobinha. Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta dentro da sua resposta que eu achei importantíssima e positiva. Nasceu a criança, a tia, o tio, o sobrinho, o irmão, todo mundo quer visitar. Qual é o correto para se dar um espaço de tempo para essa criança ser visitada? Porque dependendo da família, vai um caminhão de gente. É complicado, isso é muito difícil. A gente sempre orienta que aguarde pelo menos os 3 primeiros meses de vida, que é quando a criança vai receber as principais vacinas, né? E ela vai estar um pouquinho mais protegida. Mas os cuidados com relação a beijo, beijar a mão, leva uma mãozinha na boca, leva o pezinho na boca o tempo todo. Isso a gente tem que ter esse cuidado. E se a pessoa está com qualquer sintoma respiratório, evitar a visita, porque de fato o que para você pode ser só um narizinho escorrendo, para o bebê pode ser uma bronquiolite grave. A Tânia aqui do bairro Niterói, ela está dizendo o seguinte, a filha está com irritabilidade, dificuldade para dormir, 4 meses, se é normal nesse período. Se o bebê está muito irritado para dormir, vai passar por uma avaliação, né, para a gente entender o que está acontecendo. Pode ser algo passageiro, pode ser algo de fato da fase, né, que o bebê se... ou pode ter que uma intervenção. O Mauro Lúcio está pedindo aqui o contato aqui do Kennedy, é o 3214-7007, 3214-7007. Já a Janaína pediu aqui o seu telefone, que é o 37, o Túlio vai colocar para a gente, já estamos fechando o programa de hoje, viu, Túlio? Vamos deixar a gravação para a próxima semana, agradeço aí o seu empenho. É o 99956-9712, 99956-9712, está ali, o Túlio está colocando para a gente. Doutora Carolina, a gente já está fechando o programa de hoje. E nesse fechamento do programa, a gente sempre pede ao nosso entrevistado de hoje, o médico, para que deixe aqui uma mensagem final dentro do tema que nós abordamos, que no caso hoje foi a questão da simetria craniana. Qual que é a mensagem principal que você pode deixar aqui agora para o telespectador sobre esse tema? Fique atento à cabecinha do seu bebê. Qualquer alteração que você note no formato, viu que está achatadinho, viu que está assimétrico, um lado está maior do que o outro, procure um pediatra, né, da sua confiança, procure uma avaliação para que seja feito o diagnóstico o quanto antes e iniciado o tratamento mais precoce possível, de forma que a gente consiga tratar, né, da forma mais adequada e evitar as complicações. Eu quero aqui agradecer a doutora Carolina Araújo, quero aqui agradecer ao Kennedy Amaral, que é um engenheiro ortesista, protesista, por essa sugestão que é importantíssima. Está aí o telefone, a gente está recebendo aqui várias perguntas, né? E no futuro a gente vai tentar fazer outras gravações com uma dica de saúde com a doutora Carolina, porque são dicas importantíssimas, né? Do médico pediatra e que traz aqui com segurança. Muito obrigado, viu, doutora Carolina? Obrigada, receba aqui o nosso abraço, leve o nosso abraço lá toda a equipe lá do Kennedy. Kennedy é uma pessoa sensacional. E a gente espera breve te receber novamente. Eu quero lembrar que essa entrevista da doutora Carolina Araújo, você vai acompanhar na reprise no próximo sábado, 13h. Para você, doutora Carolina, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou. Muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser, sempre ao vivo. Até, tchau, tchau. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126.